E, ó, aí, de novo, esqueci de tirar. Para todo mundo sair poliglota. É. Deixa eu só me organizar aqui. Então, vamos lá, vamos iniciar com a fonte viva, o capítulo 60, a lição 62, devagar, mas sempre. Mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, aí fala que a mensagem de Paulo, está 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Então, no versículo 16 e o 17, fala assim: por isso não nos deixamos abater, pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia, pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória que elas nos preparam até o excesso. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois o que se vê é transitório, mas que não se vê é eterno. Então, ele aqui logo começa falando que a gente está caminhando para nosso processo evolutivo, para a gente chegar como espírito angélico, né, nessa caminhada. Então, vamos continuar aqui com a mensagem de Paulo, e agora com a interpretação de Emmanuel. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro, nasce a floresta de sementes insignificantes, levanta-se a construção peça por peça, começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. Deixa eu só admitir aqui a Sueli. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do sofrimento, mas não te esqueças do trabalho pequeno do dia a dia. Então, olha aqui, até está frisado, teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sofrimento. Toda dificuldade que a gente tem, todos os obstáculos que a gente sofre um pouco para transportar, né? Para transferir ele numa sabedoria, né? A vida é processo renovador em toda parte. E, segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos preservar com esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça. Essa expectativa do alto foi aquele planejamento espiritual que nós fizemos. Essa é a expectativa, é a nossa própria expectativa, né, do nosso planejamento. Então, que a gente não desmoreça, né, que a gente fique firme, né? Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. A ensejo favorável realização, age com regularidade de alma voltada para a meta. Então, quando ele fala servicinho, é aquela modificação
a observação dos nossos vícios e imperfeições que a gente tem que ir aprimorando dia a dia. Então, esse, na verdade, é o servicinho, né? Que a gente tem que conseguir dar um passo de cada vez. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda. Prossegue mesmo assim. Então, vai ter dificuldade, lógico, e a gente não pode desistir. O tempo implacável, dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Ou seja, deixa eu ver, eu acho que é o último. Então, que a gente, na verdade, nunca desista dos nossos objetivos de evoluir, né? Vai ter obstáculo, vai ter dificuldade, vai. E é através de cada dificuldade que a gente vai crescer. O fato da gente ter nascido, já passamos por uma dificuldade, que foi o nascimento. Depois, a gente foi aprendendo a andar, a falar, tudo com a ajuda da nossa família. Como no começo do texto, né? Grão a grão, passo a passo, gotinha por gotinha. E é assim que a gente vai evoluindo. Vai ter as nossas dificuldades, as nossas pedras no caminho, vai ter, mas vamos com fé, acreditando que a gente está no caminho certo, não esqueçamos que nós estamos na nossa melhor versão, mas que ela não é boa ainda, a gente vai ter que melhorar, né? Mas devagar e sempre, né? Não achando que a gente poderia ter feito tudo numa encarnação, a gente não vai conseguir, mas que a gente não pare no andar, que a gente não pare no degrau, que a gente sempre dê um passo na nossa evolução. Deixa eu interromper aqui o... E aí ele fala também que é para a gente valorizar minuto a minuto desse nosso aprendizado, né? É isso que eu acho legal também, né? Vamos valorizar, né, minuto a minuto desse nosso aprendizado, né? Isso. Vamos lá. Rafael chegou. Então, a aula de hoje, nós vamos falar sobre bem-aventurados os aflitos. Então, eu coloquei essa foto, né, no início, para vocês darem uma olhada, porque, assim, Jesus foi o quê? Jesus não foi o co-criador, né, do nosso planeta? E aí, pessoal, foi ou não foi? Vamos lá. Foi, né? Foi! Aê! E como sendo co-criador, a gente há de entender que ele conhecia cada pedacinho lá dos lugares, né, que ele tinha para fazer esses sermões, nessas pregações, né? Então, assim, o que me chama bastante atenção, que alguns livros que a gente leu também, né, que ele procurava os lugares com a geografia de forma que essas conchas, né, acústicas fossem formadas pelas próprias montanhas, né? Então, você imagina, você estando lá, né, ouvindo Jesus com aquela voz dele maravilhosa, né, trazendo ensinamentos maravilhosos, né, e ele conhecendo a natureza, certamente, né, aquela concha acústica ia refletir, né, e entrar bem, interiorizar, né, o ensinamento dentro do coração de cada um, né? Então, tudo foi estrategicamente pensado, né? É isso aí, né? Vocês concordam, pessoal? Sim. Então, tá bom. Sim! Aê, Silvio Santos! Vamos lá. Sim ou não? Sim. Então, lá. Esse monte das o monte das bem-aventuranças, ou monte das beatitudes, né? Ele está situado entre as cidades de Ixi, eu caí? Peraí. Tá lá. Eu caí? Peraí. Não. Não? Não, a gente está te ouvindo. Não. Mas caiu a apresentação. Agora sim, apareceu de novo. A apresentação apareceu? Sim, a apresentação não caiu, não, só a sua imagem, agora voltou. Tá bom. Então, esse monte de bem-aventuranças, ele está entre duas cidades, né? Tábega e Cafarnaum. Então, segundo a tradição cristã, né, foi o local em que Jesus Cristo pregou aos seguidores, né, o Sermão da Montanha. E é um dos locais escolhidos por ele para transmitir os ensinamentos ao povo. Então, foi um lugar estrategicamente pensado, né, para poder passar esses ensinamentos. Aí, eu, como uma boa engenheira, eu gosto de mostrar a localização. Né? Aí, eu cheguei no Google Maps, tirei um print da tela. Então, aqui, ó, Cafarnaum,
né? Tábiga, e aqui o monte das Beatitudes, né? Aí a gente olhando, ó, hoje a situação é assim, né? Um monte de Beatitudes, né? E o Mar da Galileia ele deve estar aqui por aqui. Então, um lugar muito bonito, né? Se hoje é bonito, você imagina na época de Jesus, né? Devia ser maravilhoso. Então, vamos lá. Então, bem-aventurados os aflitos, né? Itens 1 a 11. Então, no livro do Caibá, né? Ele começa falando sobre as parábolas de Jesus assim. Paulo, né, o apóstolo de gentios, recordando-nos de suas luminosas epístolas à vida real, diz: dia virá em que despiremos a veste mortal para a vestida da imortalidade. Então, se vocês estão vendo aqui na figura, Paulo, né, ele passou vários anos, né, preso, né? Então, nem por isso ele desistiu, né? Então, o que ele fazia, né? Ele escrevia, né? Escrevia as suas epístolas. Então, ele mesmo afirmando, no dia virá, né, que nós despiremos a veste carnal e vamos nos importar com a imortalidade, né? Ou seja, a nossa vida é a vida espiritual, não é a vida, né, que estamos aqui na Terra. Então, a gente tem que acreditar que vai ser melhor, né, na nossa espiritualidade. Então, ele fala assim: atravessamos a existência da Terra como soldado, né, como ele atravessa um campo de fogo e de sangue. E os bravos, né, ele faz essa colocação, e os bravos e os fortes de espírito cravam nas muralhas o seu estandarte e levantam o grito de vitória. Então, o que ele quer dizer, né? A gente está lá em toda a dificuldade, né, na nossa vivência terrena, e certamente, né, assim que nós finalizarmos essa nossa existência, vamos ali cravar, né, esse estandarte dizendo, poxa, conseguimos, né? Conseguimos sobrepujar todas essas nossas intercorrências durante a vida, né? Então, esse é o nosso grito de vitória, conseguimos, né? E assim é o nosso propósito de vida, né? Então, é isso que nos ensina, né, a Consoladora Doutrina. Aí Jesus, né, tomado de compaixão pelo mundo, né, o Cristo desce das alturas, ele senta-se, né, sobre o alto do monte e atrai a si multidões de desventurados e começa seu monumental sermão com as consoladoras promessas. Então, ele se sente mesmo necessitado, né, de passar essas informações para os que eram desventurados na época. Então, ele tinha, né, a necessidade de passar esse ensinamento para eles, né, mostrar que a vida, né, a real vida é a espiritual. Então, quais eram essas consoladoras promessas? Vamos lá. Aí ele fala: bem-aventurados os que choram, porque deles é o reino dos céus. Então, a palavra boa, né, é como a esperança. Então, ele proporciona sempre resignação, coragem, fé, né, nos desiludidos das promessas do mundo. Então, ele vinha trazer para todos esses, né, que a vida, né, encarnado, que estavam desiludidos, que a verdadeira vida era a vida do reino dos céus. Então, ele veio passar toda essa lição, né, para eles. Aí, continuando. Então, o homem que confia, né, e espera em Deus, então ele vê nos sofrimentos o resgate de suas faltas, né, e o meio de se purificar. Então, lá ele está passando lá o pássaro, né, por aquela intercorrência, né, é o meio de se purificar. Então, é preciso ter fé e é preciso ter esperança, né, por dias melhores. A esperança é a consolação dos aflitos, a companheira dos exilados, a amiga dos desventurados, a mensageira das promessas de Cristo. Então, ele afirma, né, que é necessário que tenhamos esperança, essa é a nossa consolação. Aí ele também comenta assim: perca tudo, né, o homem, né? É difícil, mas ele fala: perca tudo, bens, fortuna, saúde, mas se a esperança, né, que é a filha do céu, o envolve, então ele prossegue sua ascensão para o bem, para a vida e para a imortalidade. Então ele fala que é muito importante que tenhamos esperança, né, sobre
melhoras, dias melhores, né? Aí também, tomado de tristeza, né, pelas desventuranças humanas, como eu falei para vocês, né, o Senhor subiu ao monte e ele ensinava às multidões, né, os meios de conquistar o reino dos céus. Então ele dava, né, essa esperança para esse povo sofrido, né, que não tinha mais esperança sobre, né, eles achavam que eles eram, né, os que mais sofriam, né, entre todos, né, e eles queriam ter aí, né, uma palavra de conforto, né, e Jesus foi lá passar para todos eles essa palavra de conforto. Então, ele também, Caibar também fala, lutemos, né, contra a dor, aproveitando essa prova, né, que nos foi oferecida, né? Por que que ele fala isso? Porque é uma oportunidade que a gente tem de nos melhorar, né? Se aquilo que está sendo passado, se essa, né, a dor que está sendo mostrada, significa que a gente tem que verificar aonde nós precisamos melhorar, né? Então, ele fala assim, para a vitória do espírito liberto dos liames terrenos. Então, se você está sofrendo aquela dor, provavelmente você precisa ter algum tipo de aprendizado, né, mediante o que está sendo passado. Aí ele fala, empunhemos a espada da fé, o escudo da caridade. Então, ele fala assim, ó, o que é importante para nós nessa luta diária, né? Temos fé, né, e a caridade, com todos os atributos, e o reino de Deus, né, florescerá entre nós, como rogamos diariamente no Pai Nosso, a prece que Jesus nos legou. Então, ele lembra, né, que muitas das palavras que a gente fala, né, diariamente no Pai Nosso, é que a gente precisa, né, aquela coisa do perdão, né, então, ele fala muito disso, então tenhamos que ter fé e acreditar, né, e também praticar a caridade, que é muito importante, é a única forma de também nos melhorarmos dia a dia. Ele também comenta, as compensações, né, que Jesus promete aos aflitos da terra só podem efetivar-se na vida futura, tá? Então, esse aí é o item justiça das aflições. Sem a certeza do futuro, isso seria um contrassenso. Então, aí, o que ele está querendo dizer? Como a gente, né, acreditar, né, ter fé que você tendo essas aflições, né, você é um bem-aventurado, né? É estranho a gente tentar entender isso. Então, ele vai te dando palavras de conforto e afirmando que é necessário. Então, ele fala que Jesus promete que aos aflitos da terra que a melhoria está na vida futura, que é também a vida espiritual. Aí ele também fala, mesmo com certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz, né? Alguém, né, um dia já parou para pensar, falou, poxa, eu estou sofrendo, né? Será que isso é necessário para eu ser feliz? E aí, pessoal, o que vocês acham? Alguém quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Minha mãe falava que nunca tem mal que dure para sempre, que uma hora tudo passa e a gente vai voltar a ver o sol. É a questão que eles falam da tempestade, né? Tá passando por aquela tempestade, né? Depois da tempestade não vem o sol que brilha, né? É bem isso. Os livros da Joana de Ângeles tem muito disso também. Ela fala que tem as estações do ano. Ela falou que cada estação do ano ela é necessária, né? Para a natureza. Então, ela fala o inverno, o verão, né? E a mesma coisa para nós, né? Que nós também temos essas estações, que essas estações são os nossos momentos que a gente passa, né? São as nossas estações, que é a mesma, né? Das estações da natureza. Vamos lá. Mas então, pergunta-se, por que uns sofrem mais que os outros, né? Por que uns nascem na miséria, né? Outros na opulência, sem nada terem feito para se justificar, né? Por que um lá sempre tem a nuvenzinha chovendo lá e outro com sol? E aí, né? É difícil de entender, né? Depois que a gente começa a estudar o espiritismo, eu acredito que as coisas começam a se aclarar, né, na nossa mente. A gente começa a entender um pouco mais, né, sobre a nossa vida, né, terrena. Estou procurando a setinha aqui, que ela está branca, não dá para enxergar. Vamos lá. Aí ele fala, por que uns nada conseguem enquanto outros parecem
tudo sorrir, né? O que não se compreende ainda, porque tantas desigualdades, né, de bens, né, e outros males, né? É difícil, né? Muita gente tentar entender isso, né? Porque uns são ricos, outros, né, são mais pobres, né? O que será que ter acontecido, né? Aí ele fala, por quê, né? Os virtuosos sofrem, né? Enquanto os maus prosperam. E aí, vocês não acham que isso aí também é uma prova? O que vocês acham? É fácil ser rico também? Não é? Hã? Se você Eu não fizer sei mau porque eu não uso, sou. se você fizer mau uso da sua riqueza, eles falam muito, né? A maior provação é a riqueza, né? Que se você faz um mau uso da riqueza, depois está sempre alterando, né? Nas encarnações, né? Essa encarnação você é rico, você soube aproveitar, você ajudou, né? Senão, a outra você vai, né, sofrer o dobro, né? Assim que comentam, se ela vai passando, né? A Acho gente que é por sempre isso que tem mais pobre do que rico, né? Porque Não, hoje está terrível, né? Hoje é só os nossos políticos que estão ali em cima, né? acho que o povo já se espiritualizou bastante. É melhor a gente vir pobre para ir logo para os mundos felizes. Margarete, você está com uma fixação Responsabilidade. nesses mundos felizes, hein? Que fixação, hein? Você nem sabe, Responsabilidade, Marcelo. né? A gente Não é? se vê no umbral, a gente se vê no umbral, mana. É meu foco. Vamos lá. É engraçado só que a gente sempre, quando fala dos virtuosos, né, dos que estão bem, né, porque que nem o Marcelo falou assim, eu não sei porque eu não sou rico, mas a gente é rico de saúde, né? Então, a gente tem que ampliar essas nossas riquezas e não colocar só as riquezas do lado material, né? Então, a gente é rico na questão de saúde, né? Porque a gente tem, às vezes, umas crises, né? Uns problemas, né, Maria Cristina, de olho, né? Que você fica aí ruim, outros com outros problemas, né? Então, e a gente tem que valorizar. E a gente tem que valorizar que a gente também é rico em saúde, né? Rico porque você tem a sua casa, rico porque você tem o seu trabalho. Então, são riquezas que, às vezes, a gente não valoriza como devia, né? Família saudável. Com certeza. Tá, vamos continuar, então. O próximo, ele fala assim, a fé no futuro pode consolar, né? Dar paciência, mas ela não explica, né? Essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus, né? Então, muitos ficam questionando, mas Jesus, né, falou isso, falou aquilo, né? E aí, né? Então, ela não explica, tá? Então, aí eles vão comentando, né, sobre as possibilidades, né, de ocorrências. Então, ele fala, sendo Deus soberanamente justo e bom, ele não pode agir por capricho e nem por parcialidade, né? Vocês concordam? Então, ele fala assim, as vicissitudes da vida, ela tem por uma causa. Visto que Deus é justo, então essa causa tem que ser justa. Então, sei lá, você tem uma causa, né? E você precisa saber qual que é a razão, né, dessa causa ter acontecido. Então, e aí? Vamos ver o que ele fala sobre isso. Então, eis o que cada um deve compenetrar. Então, assim, tem uma causa. E se Deus é justo, então a causa, né, desse sofrimento há de ser justa. Então, vamos ver como eles explicam. O homem, em seu caminho evolutivo, né, hoje está um pouco mais maduro, né? Então, ele tem a possibilidade de compreensão dessas vicissitudes. Então, aqui ele está dizendo que a gente, conforme o conhecimento, né, o andamento dos estudos espíritas, a gente começa a ter uma compreensão melhor, né, sobre essas vicissitudes. Aí, completando, né, então o espiritismo veio, né, através da teoria da reencarnação, nos ajudar nessa compreensão, né? Todos concordam com isso ou não? E aí? Sim! Sim, aí, Silvio Santos, vermelho ou azul? Sim. Oi! Vamos lá. Aí, comentando um pouquinho, né? Eu peguei esse livro do Divaldo, que tem esse capítulo interessante, né? Infortúnios. Então, ele fala assim, as dores de qualquer procedência, as injunções de toda a natureza, as enfermidades ditas incuráveis, a presença de pobreza material,
a ausência dos valores amoedados, a ingratidão de pessoas amadas. Representam apelos ao espírito, aqui ele fala, né, de uma linguagem bem assim, né, é calceta, né, então é espírito devedor, né, que é devedor, né, em relação à justiça divina, e arbitrário, para cuidar o quanto antes de sua inovação e consequente ascensão moral. Então, aquilo que eu falei para vocês, né, esses infortúnios, eles nos mostram que é geralmente naquele ponto em que a gente precisa estar melhorando, né? Onde está a necessidade desse seu aprendizado. Provas e expiações, né, de qualquer monta, né, ele fala, são necessidades elaboradas por nós mesmos, ele fala, por nós próprios, a fim de repararmos as faltas cometidas, encontrando na dor, né, que se deve superar, os recursos valiosos para a libertação, né? Nossa libertação, né? Por que libertação? Porque é isso que nos atrapalha na evolução, né? Dos gravames inditosos e nos dando paz à consciência também. Aí ele começa a dar alguns exemplos, né? Pais desarvorados se revoltam, né? Crendo-se inditosos ao receberem aos braços que aguardavam um ser perfeito. Aí ele fala um filhinho idiotizado, né? Ou débil, ou marcado por algum tipo de anomalia, né? Outros que são mais feios, entristecem, né? Ele está dando aí exemplos, né? E se preferem não acreditar, então ele está falando, eles preferem, né, os pais, né, não acreditar que a justiça superior lhes devolveu, né, é uma hipótese, tá, gente, não que seja isso uma regra, aquele que ajudaram a infelicitar-se no passado, ora retornando, né, com sinais de desdita num corpo de expiação redentora, tá? E aí? Vamos dar uma paradinha aqui. Tudo tranquilo aí? Bate-papo não tem nada. É aquela história, né, né, Priscila? A gente não sabe o que a gente combinou antes de vir, por isso que a gente se revolta, né? Senão, se a gente soubesse tudo, fosse, é assim que tem que ser, então vamos embora, né? Vamos em frente. Mas a gente se não você sabe, né? soubesse o que você tem que melhorar, ia ser fácil, você Os concorda? números da cena também, se a gente soubesse, né? Mas tem a ver com cada... Posso pegar um pouquinho de água rapidinho? Peraí. Opa, recreio, vambora, vambora. Não tem nada de recreio, não, que tem a outra aqui. O professor saiu da sala. É. Então, mas é que a gente não pode, mesmo a gente não sabendo, a gente não pode se revoltar. A gente tem que entender, porque muitas vezes a gente passa por algumas aflições que é dessa vida mesmo, que são coisas que a gente plantou e está colhendo nessa vida mesmo, né? Então, a gente tem que ter muita atenção nessas questões, né? E a revolta, na verdade, nada vai auxiliar para a gente chegar a uma solução daquele problema, né? Vamos lá, então, continuar. Aí ele fala, causas atuais das aflições. Então, ele vai começar a explicar. Então, as vicissitudes da vida são de duas espécies. Aí é o que a Luzia falou. Tem causa na vida presente, né? E também tem causa fora dessa vida. Então, há duas hipóteses, né? Ou na vida presente, de alguma coisa que você fez, né? Por exemplo, você gastou muito, né? Obviamente que você vai ter problema depois para acertar as contas, né? Então, isso é uma coisa presente. Então, você está recebendo de uma ação que você fez, né? E o outro que tem causa em outra vida, tá? Agora, os exemplos que eu vou passar aqui, vamos lá ver. Então, ele fala, as vicissitudes da vida, né, originam-se, né, de duas fontes diferentes, na vida presente e fora dessa vida, né? Os homens, muitas vezes, caem por a própria culpa, vítimas, né, ele fala aqui, da sua imprevidência, né, de seu orgulho, de sua ambição, como eu comentei. Se arruinam por falta de ordem, né, de perseverança, pelo seu mal proceder, né, ou por não terem sabido limitar seus desejos, aquilo que eu comentei, né? Se você não sabe limitar seus desejos, é óbvio que você vai sofrer com isso. Aí eu coloquei esse exemplo aí da pandemia, né? A gente viu que muitos casos aí aumentaram por causa dos jovens, né? Pela imprevidência deles estarem aí, né? Na balada, enfim, tá vendo? A aglomeração, né? E aí, o que temos aqui, né? Então, aí eles realmente estão de máscara, legal, mas e aí, né? É a aglomeração, né, gente?
Aí ele fala, então, quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Então, é um exemplo, né? A gente viu o que aconteceu, né? Os jovens aí ficaram, né? Não acreditaram na doença e muitos deles ficaram aí internados, né? Aí temos aí também 2 casos, tá? Que a gente fala, pô, gastei bastante, fui no shopping, lá atolei meu cartão, aí depois chega não consegue pagar. É um exemplo. Então, é causas atuais, né? Você tá lá, come muito, passa mal, ou, sabe, fica sempre comendo muito, enfim, e acaba aumentando o peso, aí você não entende, porque a sua, né, o que você vai passar depois é atual, né? Algo que você provocou, né? Aí você vai sentir depois o resultado, né? Faltou a sobremesa aqui, ó. Falta um sorvete. Só tem, né? Não, esse é só o sanduíche. lanchinho. Só para começar. Vamos lá. Então ele fala, quantos se arruinam, né? Por falta de ordem, de perseverança, né? Pelo mal proceder, né? Ou por não terem sabido limitar os seus desejos, né? Aí, quantos pais, né? São infelizes com seus filhos por fraqueza ou por indiferença? Gente, essa é uma situação bem atual, né? Que a gente vê, acho que até o André numa palestra, ou foi o André que falou numa palestra? Não, ele falou numa aula nossa de filosofia, que ele foi num restaurante, né, ele ficou assim, abismado, né? Que ele falou assim, chega lá a família, todo mundo largou o celular, fizeram o pedido, tá, aí todo mundo ficou no celular lá, chegou o pedido, comeram. Ele falou, mas que gente, que vida é essa, né? Não é? E aí, gente, nós temos responsabilidade sobre isso, né? Sobre os filhos na criação, né? Então, o celular andou atrapalhando muito, né? A vida de todo mundo, na vida familiar, né? E aí, vocês concordam? Querem falar? Eu acho que a criança está triste porque ela não tem celular. Se ela tivesse, ela estaria alegre. Ai, Marcelo. Infelizmente é assim hoje em dia, né? Mas é verdade. Não, ou acabou a bateria do celular da mãe e ela catou o celular. Mas assim, não, agora a gente vê que não está tendo, né, a devida atenção, né, para os filhos, né? Aí a responsabilidade é toda nossa, né? A gente tem um planejamento familiar aí. Aí que é a mesma coisa, ó. Deixaram que nele se desenvolvesse os germes do orgulho, né, do egoísmo e de toda a vaidade que produzem a secura do coração. Então a gente mesmo, né, está sendo responsável, né, por esse tipo de sentimento aí no caso do egoísmo. E aí, gente, qual que é a consequência disso, né? A consequência disso a gente também pode entender que é o abandono afetivo dos filhos, né, em casas de velhinhos, de idosos. Então, aí ele não pode se admirar, né? Com a falta de respeito e da ingratidão. Por quê? Porque os filhos também foram criados também, né? Com essa coisa da ingratidão. Então, os filhos começaram a ser egoístas, né? E isso não é uma situação bonita de se ver, né? O abandono afetivo dos filhos. Que todos os feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente as suas consciências, né? Então, vamos questionar, né? Vamos perguntar para nós mesmos o que será, né, que nós fizemos para estar passando por determinado problema. Que remontem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifique se a maior parte das vezes, não poderão dizer, né? Se eu tivesse feito ou deixava de fazer tal coisa, não estaria em determinada situação, não é? De repente, a gente refletir sobre determinado assunto, se eu não tivesse gasto muito, hoje eu não teria que estar com o meu cartão estourado, né? Eu não consigo pagar, né? É bem por aí, não é? Alguém quer falar? Vamos lá. A quem, portanto, então, o homem deve responsabilizar por todas essas aflições, senão a ele mesmo? Né? Ele mesmo foi responsável, né, por todas essas aflições. O homem, em grande número dos casos, ele é o causador, né, dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, né, ele acha mais simples fazer o quê? O que ele acha mais simples fazer? Então, ele colocar a culpa nos outros, né? Isso, muito bem, good look. Então, ele acha menos brilhante, né, acusar a sorte, né, a providência, né, a chance desfavorável. Ele fala, eu não nasci com a estrela virada para, né, a lua, né?
enquanto a sua má estrela está na sua própria incúria, né? Nas suas próprias ações, né? Erradas do passado, né? O homem as evitará quando trabalhar em seu aprimoramento moral, né? Tanto quanto fez no aprimoramento intelectual. Então, eles falam que nós, né, encarnados, teríamos que estar trabalhando nessas duas faces de forma equilibrada, né? Tanto a moral como a intelectual, né? Mas a gente não consegue, né? Então, muitas vezes. Mas o ideal seria essa. Então, às vezes, em uma encarnação, você trabalha mais a moral e na outra mais intelectual, aí vai trocando, mas o certo seria que a gente trabalhasse as duas de uma forma equilibrada. A lei humana, ela atinge certas faltas e as pune, mas essa lei não alcança e nem pode alcançar todas as faltas. Existem muitas coisas, né, morais que a lei humana não consegue atingir, né? Então, incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade. E não sobre as que, né, só prejudicam as pessoas que a cometem. Então, Deus, porém, ele quer que todas as suas criaturas, eles progridam, né, de uma forma igual. E, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Então, ele fala que tudo que não está de conformidade com a lei divina, né, vai ter certamente aí uma coisa a ser resolvida. O homem, ele é sempre punido por aquilo em que pecou, é o que ele fala. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Tá, que pecado, gente, é uma má ação, tá? Não é aquela coisa de pecado, né? Então, é uma ação errada, tá? Dão-lhe experiência, né? Fazem sentir a diferença, né, entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, a fim de evitar, né, futuramente, o que redundou para ele numa fonte de amarguras. Então, a gente tem, né, na nossa vivência também, a necessidade de perceber e melhorar, né, para evitar que isso continue na próxima encarnação sem a mesma coisa se resolver, né? Então, algumas vezes, porém, né, a experiência, né, esse entendimento, né, sobre as nossas más ações, né, ela chega um pouco tarde, né? Então, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão, né, gastas e o mal é irremediável, né? Então, o homem põe-se a dizer: né, se no começo da vida eu soubesse, né, daquilo outro, né? Quantos passos em falso eu teria evitado, né? Se a gente soubesse de tanta coisa, por que a gente não teria evitado, né? Que nem né, se fala, se eu soubesse o número da loto, né, eu não estaria pobre hoje, né? Enfim, se tivesse que recomeçar, eu faria de uma forma totalmente diferente. Se, né, gente? Mas a gente acabou não fazendo, né? Então, ele está todo arrependido. No entanto, ele fala, não há mais tempo. Aí ele fala assim, perdi minha vida, né? Mas, e aí? Ele perdeu a vida dele mesmo, e aí, gente? Se ele não conseguiu resolver aqui, o que acontece? O que você acha que pode acontecer? Se ficou alguma coisa... Vai para a próxima encarnação e tenta resolver. Então, mas não seria melhor se a gente conseguisse fazer tudo nessa para chegar zerado na outra? Não sim, é? Sim. Né? Então, ele fala, não tenho mais tempo, perdi minha vida, né? Aí ele fala, mas, né? Assim como o sol, né, se levanta todos os dias, ao homem é dado após a noite do túmulo, né, eu falei sobre a morte, né, brilhará o sol de uma nova vida. Então, é dado a ele uma nova oportunidade, né, de melhoria, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. A gente vai ter que realmente tentar, né, fazer aquele balanço das coisas que ficamos de resolver e não conseguimos, né? Seria melhor que tivéssemos feito isso, né? Nessa encarnação. Na verdade, a gente tem a chance até a gente desencarnar. Porque, às vezes, a gente escuta aquelas pessoas mais idosas, e aí você entra numa discussão ou numa conversa assim, um pouco mais acalorada, e a pessoa chega e fala para você assim, mas eu já estou velho para mudar. Será? Bem assim, bem assim. Será que é por aí que a gente tem que pensar? Se o outro pensa daquela maneira, tudo bem, você não tem o
o poder de você transformar o pensamento dele. Mas será que a gente futuramente vai ter esse mesmo tipo de posicionamento? Será que a gente, até o último dia da nossa encarnação, a gente não vai conseguir aprender e mudar e melhorar, né? Eles também sempre falaram, acho que já falou em alguma aula, não me lembro, acho que foi na sua própria aula mesmo, que qualquer minuto, né, segundo antes da encarnação, né, o tal do o perdão, né, também, né, ele é válido, né, tanta coisa que acontece, às vezes a gente vê que nos últimos instantes, né, é dado aquele, né, o perdão, né, às vezes tem até aquele aumento, né, no tempo de vida da pessoa antes de morrer, para ter o perdão daquela outra pessoa, para resolver, né, aquele problema que ficou pendente também, né. Isso, é interessante exatamente. já resolver nessa própria vida mesmo. Então, vamos continuar. Eita, peraí. Causas anteriores das aflições. Então, ele já começa a partir, né, de outras hipóteses, né? Se há males que identificamos como sendo da vida atual, né, porém existem os que também não nos são completamente estranhos, né? Que nos são, né, completamente estranhos e que nos atingem como uma fatalidade. Então, a gente entende que se há males que não está não é decorrente dessa vida, então a gente tem que entender que, né, identificamos que pode ser de uma outra forma, de uma outra vida. Aí ele explica, tais como revérsias das fortunas, né, flagelos naturais, enfermidades de nascença. Aí ele fala, partindo do princípio, né, que todo efeito tem uma causa, é a lei da física, né, gente? E que se admitindo que existe um Deus bom e justo, então essa causa também é justa. Eles sempre falam isso, né? Ora, como a causa sempre precede o efeito, é o que eu falei, né? Tá ali, o problema tá aqui. Então, a causa precede, né? Se não é nessa encarnação, a gente entende que é de outra, né? Então, se a causa não se encontrar na vida atual, há de ser, né, anterior a essa vida. Então, isso deve estar numa existência precedente, tá? Isso é claro, né, gente? Aí também comenta, se somos punidos é porque fizemos mal. Se não fizermos esse mal na vida presente, é que fizemos em outra. É uma alternativa a que ninguém deve escapar. Então, entendemos, né, que a justiça, que é a justiça de Deus. Então, temos que entender que está sendo aplicada a justiça de Deus, né? Portanto, o homem nem sempre é punido completamente na sua existência atual. Então, ficou claro, né, que se não conseguiu, né, resolver, né, aquelas questões na encarnação atual, né, com certeza passará para uma próxima. Mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. Se não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre, né, ele está espiando o seu passado. Tá? É uma afirmação que ele está fazendo. O infortúnio, que à primeira vista parece ser imerecido, tem sua razão de ser, né? E aquele que sofre pode, sim, né, agradecer a Deus, ó, no seu entendimento, né? Perdoai-me, Senhor, porque pequei. Então, sempre quando a gente faz um tratamento espiritual, então a gente, às vezes, até nos é indicado, olha, depois que você terminar, né, toda a sua oração, pede perdão aos encarnados e aos encarnados e aos desencarnados. Por quê? Porque você sabe que se você está encarnado, você tem alguma coisa a resolver, né? Você é um pecador. Então, você tem que pedir perdão. Então, aqui essa frase é bem isso, né? Perdoai-me, Senhor, porque pequei. Né? Em algum momento você não sabe, mas você sabe que você pecou. Aqui eu coloquei a Moniquinha, né? Os sofrimentos são sempre em decorrência de sua falta cometida, né? A lei da ação e reação. Então, o homem sofre o que fez os outros sofrer. Então, ele é bem explícito, bem claro, né? Ele sofre o que fez os outros sofrer, tá? Tudo bem? Até aí, entenderam? Né? A lei da ação e reação.
Sem dúvida nenhuma. Tá. Assim se explicam, né, pela pluralidade das existências, como a gente já aprendeu, né, que pela destinação da Terra como sendo um mundo de expiação. Então, a gente entende que se está encarnado, né, nós estamos expiando alguma coisa, né, isso é bem claro. As anomalias que apresenta, né, a distribuição da felicidade, da infelicidade, né, entre os bons e maus deste mundo. Então, essa diferença, né, entre os felizes e os infelizes é explicado nisso, né, nessa pluralidade das existências, né, de saber que você realmente pode ter feito alguma coisa, por isso, nesse momento, hoje você não está tão, né, feliz. Não podendo, assim, o homem esquecer, né, que estamos, né, estando em um mundo de provas e expiações, no qual somente é retido pelas suas imperfeições. Então, ele afirma, se nós estamos aqui encarnados na Terra, no mundo de provas e expiações, nós temos que corrigir imperfeições. Então, estamos aqui para corrigir imperfeições, tá? Não vamos achar que vamos ficar lá, né, só pegando borboletinha. Não, temos coisas a fazer, caridade, né, trabalhar, amor ao próximo, que depende só dele, né, é o que ele fala, não mais voltar a esse mundo, desde que trabalhe por se melhorar. Olha lá o mundo feliz, né? Temos que trabalhar para ir para o mundo feliz, né? Né, Margarete? Senhora, sim, senhora. Senhora também. Tudo bem até aí? É bem light essa aula dos aflitos, né? Ela não é difícil de se entender, é mais evangelização mesmo, né? A senhora pegou mal aí, Margarete. A senhora pegou mal, hein? A professora não gostou, hein? Está me chamando de velha, que eu sou tão assim, nova. Não, é respeito. O professor merece todo o respeito. E aí, tudo bem até aí? Essa aula do Evangelho é mais simples, né? Mais fácil de entender, né? Depois do Jacó, parece que está tudo mais fácil de entender. Então, mas por isso que é feito, né, pelo Costa o planejamento certinho, né? Porque você vai lendo o livro, te dá um entendimento para você também poder entender também a parte, né, do Evangelho, né, do Livro dos Espíritos, né? Então, vamos lá. Causas anteriores das aflições. Então, as atribulações podem ser impostas, aí está errado aqui, desculpa, aos espíritos endurecidos. Então, quando os espíritos, eles são muito resistentes, né, a terem que voltar para tentar resolver algum problema, acaba sendo imposta. Ou para nós, né, Marcelo, quando você escolhe a sua prova, que ele fala, livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram. Então, a gente mesmo escolhe, né, as nossas provas. Sim, senhora. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade concede ao homem a faculdade de reparação e não condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Então, aqui no Evangelho ele fala, né, que temos que agradecer a Deus, né, o fato dele nos dar essa possibilidade de estar reencarnando e fazer essa reparação de nossas faltas. Não se deve crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente indício, né, de uma determinada falta. Muitas vezes, né, são simples provas escolhidas pelo espírito para concluir a sua depuração e acelerar seu adiantamento. Eles citam muito também espíritos, como a gente fala, missionários, alguns que precisam, querem evoluir mais, né? Então eles vêm aí com uma missão de tentar acelerar o seu adiantamento. Então, acaba sendo nessa finalidade. Então, mas os que são expiações e provas, né? A Luzia já falou isso. Vamos só dar uma lembrada, né? Provas. As provas, elas são escolhidas. As expiações, elas são impostas, tá? E no livro do Consolador, né? Na questão 246, ela tem alguma explicação, né? Mais fácil para a gente entender. Então, ele fala assim, a prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual.
E a expiação é a pena, né, imposta ao malfeitor que comete um crime. Lembra, né, que nós colocamos que a expiação é imposta. Então, a inflexibilidade e a dureza, elas não existem para a misericórdia divina, que conforme a conduta do espírito encarnado, ele pode dispensar na lei, né, em benefício do homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões de amor que cobrem a multidão dos pecados. Então, é interessante a gente sempre estar trabalhando, né, em benefício ao próximo, né, na caridade, no amor, que isso vai ajudar bastante também a misericórdia divina, ela tentar equilibrar essas nossas provas e essas nossas expiações. Então, provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade, porque o que não é perfeito, desculpa, o que é perfeito não precisa ser provado, né? Então, se nós temos aquela, temos aí uma qualidade, você não precisa provar. Agora, a imperfeição, você precisa provar que você não vai fazer de novo, né? Então, isso que ele está querendo dizer. Então, o espírito, ele pode ter um grau adquirido de evolução, mas desejando adiantar-se, né, ele solicita mais uma missão. Então, a gente entendeu, né, que o Kardec, ele veio para cá para uma missão, né, de poder ajudar a humanidade a evoluir. Ele era evoluído, mas ele veio para cá, né, numa missão. Ele sofreu, não sofreu, gente, o Kardec? Quanta coisa ele sofreu, né? Ele sofreu com relação à igreja, foi perseguido, né? Então, de certa forma, a gente entende que ele veio no intuito de ajudar, né? Numa missão, né? E não foi fácil essa missão para ele, com certeza. Uma tarefa a executar, né? Pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa haja sido a luta. Então, você lembra que que o Espírito da Verdade, quando conversou com ele, falou, né? Olha, a sua prova vai ser difícil, você vai aceitar? Ele falou, não, eu aceito. Então, ele estava disposto em ajudar a humanidade, né? Então, foi bem isso. Tais são especialmente pessoas de instinto naturalmente bons, né? De alma elevada, de nobres sentimentos, né? Que parecem ter trazido nada de mal. Que parece nada haver trazido de mal nas existências anteriores, e que sofrem, né? Ele sofreu bastante. Estamos quase no final. Certamente, né, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas indício de que foi escolhido voluntariamente. Então, a gente tem que entender também que, estando passando, né, por essas aflições, não podemos nos queixar, né? Porque senão a nossa prova, né, perderá aí a validade. E não imposto e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Então, se a gente não reclamar, né, passar por esse momento sem reclamação, realmente vai ser um sinal nosso de progresso. Tudo bem até aí? Simples, né? Tem aquela frase, né, que todo mundo já escutou, acho que dos nossos pais ou avós, né? A vida é dura para quem é mole, né? Quer dizer, você tem que se esforçar para sobrepor as dificuldades, aí você fica melhor, você consegue resistir a coisas até mais difíceis, né, na sequência, né? Se fosse fácil, né, assim, para todo mundo... Não tem nem graça, né? Coisa muito fácil, o pessoal não dá valor, né? Você vê a juventude que às vezes tem tudo na mão e não dá valor, né? Você vê filhos aí de... Eu vejo assim, até acho que vi pelo exemplo, me veio na mente do Michael Jackson, da filha dele, que era adotiva lá, né? Quanta coisa que aconteceu com essa menina, você vê, rica, né? Tinha tudo na mão, né? Dinheiro. Então, é complicado, né? A facilidade não te ajuda, né? A melhorar, né? Deixa eu ver se mais alguma coisa. Vamos lá. Esquecimento do passado. Aí, então fala assim, Deus julgou conveniente, né? Esquecermos, né? Lançar um véu sobre o passado. E é que isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Então aqui ele afirma, por que Deus, né, fez com que em cada encarnação a gente não lembrasse das passadas? Porque como é que você vai progredir, né, se você souber em que você tem que progredir? Né? Tem o nosso livre-arbítrio, então você vai ter que usar de novo
né, o seu livre-arbítrio para tentar fazer as melhores escolhas. Então, por isso que acontece, né, de ter esse esquecimento do passado. Então, frequentemente, o espírito renasce, né, no mesmo meio em que viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, né, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Tá? Ele dando prosseguimento. Aí ele fala assim, se você reconhecesse, né, de repente, num filho, né, alguém que tivesse te matado, enfim, aquelas coisas, né, absurdas que a gente vê, né, com pessoas que o teriam odiado, né, ou até ceifado a vida, né, isso poderia prejudicar, né, tanto nós, né, a nossa evolução, quanto a ele também. Então, esse é o motivo pelo qual, né, há o esquecimento do passado. Então, ele fala, cada existência para ele é um ponto de partida. Pouco lhe importa, né, saber, né, o que foi, né, antes. O esquecimento, aliás, né, ele ocorre durante a vida corpórea. Retornando à vida espiritual, o espírito ele recobra a lembrança do passado. Então, você está encarnado, né, em função também de estar... o espírito ele está dentro, né, do veículo carnal, ele também é como se fosse um véu para o espírito. Ele que faz com que nós também não tenhamos, né, essa recordação, né, do passado. Aí nós, desencarnando, a gente tem esse conhecimento. Trata-se apenas de uma interrupção temporária, né, semelhante ao que se dá na vida terrena durante o sono. Então, muitas vezes também, às vezes até a gente sonha alguma coisa ali, que você fala, nossa, mas que estranho esse sonho. Às vezes não é estranho. Às vezes alguma coisa está te falando, né, está te mostrando aí que você precisa melhorar. Pode-se dizer que jamais se perde, né? Então, ou seja, esse esquecimento, né, a lembrança de outras encarnações jamais se perde, ela fica gravada. Aí vamos terminar, né, com essa passagem de Fonte Viva, 79, que fala assim, que nós temos que sempre estar buscando, né, seguir, né, a paz, né? Então, busque a paz e siga, né? Pedro, capítulo 3, versículo 11. Então, há muita gente, né, que busca a paz. Então, raras pessoas, porém, tentam segui-la. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Olha só que bem profundo, né? Você está bem, né? E ter aquele entendimento de que nós estamos indo pelo caminho certo, né? Se é verdade que toda a criatura, né, ela busca, né, a seu modo, então é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio, olha só, entre nossos desejos e os propósitos do Senhor, né, na posição em que encontramos. Então, ele fala que tem que ter esse equilíbrio no que a gente almeja e que nós precisamos melhorar. Tá? Então, essa é a parte, né, que eu fiz assim, do 1 ao 11, né? Sigamos sempre os ensinamentos de Jesus. Agora nós estamos free para a gente fazer começar, né, a falar um pouquinho do nosso debate. E aí, pessoal, como é que tá? Gostaram? Tem alguma dúvida? É bem simples, né? Essa coisa do evangelho, né? Ela não é uma coisa muito difícil, né? Agora, a parte depois da Luzia, mas pega algumas coisas, né, Luzia? A gente até entende, né? Mas aí, na parte que surge a aflição, aí a gente vai reclamar? A gente reclama, gente. A gente não é? reclama. Mas que reclama mesmo. Reclama. Só que o que não pode acontecer é a gente parar na reclamação. Sim. A gente reclama, que droga, né? Que situação. Mas chega, para aí, e aí vamos tentar ver o que a gente pode fazer. Vamos pedir ajuda para os nossos mentores, que vão nos intuir com alguma coisa, vamos pedir ajuda para a nossa família, porque o que está perto, né? Vamos pedir ajuda, né? Porque se você está reclamando, a coisa não vai andar, né? Além de você chamar só aqueles irmãozinhos que estão querendo se alimentar da tua indisciplina, da tua falta de vontade, da tua raiva, né? Então, se a gente consegue entender, né, que aquela aflição, que nem a Priscila falou, que aquela aflição, ou eu busquei ela aqui, né, eu acabei caindo, ou eu preparei essa aflição, ou ela já veio preparada de uma outra situação,
tanto faz, né? Não importa. O importa é que o problema está na frente e como é que eu vou encarar esse problema. Então, esse capítulo do 1 ao 11 é isso que está falando, né? Tem a aflição, como é que eu vou encarar, né, essa aflição, entendendo ela, que ela é presente ou ela é passado, mas ela está aqui na minha frente. A batata quente é minha, né? A batata quente é ótimo. Não, e fala também, né, que Deus é justo, é o que ele sempre fala. Não adianta a gente achar que tem injustiça aí, que ele fala, Deus é soberanamente justo e bom. Então, sabendo que ele é soberanamente justo e bom, então a causa da sua aflição é justa, né? Teoricamente é justa. Né? Isso que ela não é de agora, se a gente não plantou agora, por exemplo, né, de comer muito e ficar gordinha na pandemia, né? Não for agora de outra, né? Então, é bem isso mesmo. Então, não tem muito o que falar, né? Mas é bem por aí. A questão do esquecimento também, que a gente sempre relaciona nessa transição, né, de uma vida para outra, mesmo erros que você comete nessa vida, às vezes te atrapalha a vida toda, né? Quer dizer, imagina se além desses que você comete já nessa vida, tivesse mais somados os anteriores, né? Você não conseguiria viver mesmo. É só um exemplo da vida atual, né? Você tem tanta coisa que você fica sofrendo por erros que você cometeu, né? E você não consegue se libertar às vezes, né? E às vezes é simples de resolver e a gente não consegue enxergar, né? Às vezes até tão simples a gente resolver, né? Ou não. Às vezes a gente tem que fazer que nem o peixinho do Nemo, continue a nadar, né? Ela esquece as coisas, mas continua em frente, continue a nadar. Ele chegou no objetivo dele, né? Ele se esforçou, passou por cada situação, coitadinho. E ali foi. Ele chegou, e ainda com aquela amiguinha que esquecia de tudo, né? Que só tinha memória recente. Adore, né? Adore. Nossa, eu tô quase assim, gente, pelo amor. Não, mas cada dia é um dia para a gente, né, buscar o novo, esquecer o que foi feito, porque já foi feito, né? Quer dizer, a gente tem essa possibilidade diária, né? Eu acho que esquecer não. Eu acho que ele tem que... Gente, só tem alguém aí que está no mundo barulhento. Não sei quem é que está aí no ruído muito forte. Deve ser a menina das crianças lá. Não, ainda não. Eu vou avisar com você agora. Tá vindo da Sônia lá. Você está me ouvindo? Então, eu acho que... Eu vou sair agora. Tá bom, Lorena. Beleza. Tá bom? Boa sorte. Se acaso eu conseguir fazer eles ficarem quietinhos, eu volto, tá? Tá bom, obrigada. Beijo, fiquem com Deus. Amém, obrigada. Vamos lá, então. Só falando, só completando o que você falou, eu acho que esquecer não. Eu acho que aquilo que a gente fez, né, nessa encarnação, que a gente tem a lembrança, né, do que a gente fez, tem que virar aprendizado, né? Porque se você esquece, ainda você pode, eu vou fazer de novo, tá? Vamos, né? Ou seja, eu esqueci, vou fazer de novo. Então, ele tem que virar um aprendizado, né? Então, eu cometi a Priscila deu os exemplos materiais, mas tem os exemplos de você tratar mal as pessoas, né? Então, aí você, às vezes, aquela pessoa ela não vai te dar o troco, porque às vezes não é dela, mas você vai ser maltratado da mesma forma que você maltratou por uma outra pessoa. E aí que você vai ter que se calar, você vai ter que engolir, vamos dizer, né? Então, essas situações, quando a gente vai agir, a gente tem que prestar muita atenção, não porque pode receber o troco, mas para fazer a coisa certa, né? Para fazer aquilo que eu quero, como é que eu quero que as pessoas me tratem, né? Como é que eu vou agir? Porque aquilo que Jesus fala, se ama o outro como você ama a si mesmo, né? Mas será que eu me amo? Será que eu me respeito? Se eu faço a coisa errada em relação ao outro, eu não estou me amando, porque eu sei que eu vou colher o que eu plantei, né? Então, esse capítulo ele é de simples entendimento, mas de difícil execução. Então, vamos lá. Todos viram o filme lá do Nick? E aí? Vocês que vão contar para a gente. Eu não sei nada, viu? Nem eu, nem a Luzia. Eu quero que vocês contem o que vocês acharam, né? Que mensagem que ele trouxe, né, para a gente, né? Quem que era o Nick? Vamos lá, pessoal. Quem era o Nick? Vamos lá. Quem quer falar?
É o filho de um pastor, né? Oi? Isso. Vão falando, vamos lá. Quem quer falar primeiro? Ele nasceu, pelo que eu entendi, ele nasceu numa família espiritualizada, né? Ele mesmo sabe que a mãe até o rejeitou, né? O pai e tal, ele teve uma rejeição da família, porque não... É duro receber uma criança assim, né? Quem foi mãe, quem é pai, sabe? O nenê nasce, a gente quer ver se tem os pezinhos, tem as mãozinhas, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho, né? Então, ele já teve um grande problema aí, né? De aceitação familiar, né? Ele mesmo, Deus, por que você fez isso comigo, né? Questionou, o questionamento, né? Ele acho que ele passou por todas aquelas fases assim. Depois tentou suicídio, criança ainda tentou suicídio, né? E eu acho que o interno dele começou a falar mais alto. Mas eu vim, por que eu vim, né? Sem braço, sem perna. Eu vim para quê? Eu vim só para ser um motivo de vergonha para minha família, né? E daí ele foi descobrindo que não, né? Ele tinha que saber para que ele veio. Então, ele começou eu acho que se superar, eu acho que a questão dele principal é a superação, né? Ele foi se superando para ir conseguindo fazer as atividades diárias do dia, né? E ele acabou acreditando assim, tá bom, já que eu não sei para que eu vim, eu coloco a minha vida nas suas mãos e você vai me dar suporte para eu saber o que eu vim fazer aqui nesse mundo. Eu acho que foi isso. Não sei, o meu entendimento. Melhor explicação. Eu acho que foi isso, meio assim. Já que eu não sei, eu falo isso porque às vezes eu também penso isso. Eu não sei o que eu vim fazer aqui, né? Então, tô sentadinha no colo de Deus e você me mexe meus bracinhos e vê onde que eu tenho que ir, e assim a gente vai seguindo, né? Para tentar espalhar o bem. Por menos que as pessoas achem, um bom dia, uma boa tarde, faz muita diferença na vida das pessoas, né? Ser tratado dignamente, com educação, sem soberba, faz muita diferença, né? Eu moro num condomínio que não é de luxo, as pessoas acham que são muitas, né? Mas falta o básico, né? Falta a educação, aquele olhar carinhoso, de se colocar no lugar do outro, por que talvez a pessoa produz um barulho, assim, né? O que a gente fala assim, se coloque no lugar do outro, quem sabe se tivesse a vida dele, você ia reclamar da mesma coisa, né? Então, eu acho que, infelizmente, ainda falta muito, mas eu acho que cada dia vai aumentando mais a consciência das pessoas de ir se melhorando, né? Antigamente, a gente falava assim, essa semana vim com a minha mãe para São Paulo, ela falou assim, nossa, mas olhando São Paulo está mais limpo, né? Não tem tanta sujeira no chão. Eu falei, mãe, porque nós estamos andando aqui no bairro, né? Mas se a gente for para o centro da cidade, ainda tem muito lixo. Ela falou, não, mas já melhorou muito de quando vocês eram pequenos, né, para hoje. Então, assim, a gente vai evoluindo, né? Eu acho que como população, como pessoas, como bairro, todo mundo visa o melhor, né? O que faz bem aos olhos da gente faz bem para o coração também, né? Então, eu acho que é isso, não sei. Tá ótimo. Agora, quem mais que queria falar? Agora a Margarete. Alguém mais quer falar mais alguma coisa diferente? Eu gostaria de comentar assim, por ele ter nascido com essas questões, né, corporais, a gente vai para a questão de causas do passado, né? Então, aí se explica a reencarnação. Muito, aí eu encaro dessa maneira.
nasceu assim. O que justifica tudo isso que ele está passando? Então, a causa da aflição atual dele, né? Então, sabe-se lá quais eram as dívidas que ele tinha de encarnações passadas e de que ele tinha esse compromisso agora, e que talvez o próprio espírito dele tenha preferido vir assim como uma aprovação, e até para os pais, né? Porque quem cuidou na infância, quem deu esse suporte para ele foram os pais. Então, era um compromisso familiar, né? De ajudar com que ele superasse. Então, esse momento em que ele entrega para Deus e ele resolve aceitar tudo isso, é a grande lição que a gente tem, né? Porque é a aceitação. Porque, de fato, tem hora que não tem explicação. Não tem como você explicar o porquê que você está passando por aquela situação. Então, eu acredito que quando ele aceitou, de fato, ele fez uma comunhão com a encarnação passada, as passadas, né? De aceitar essa prova. Então, muitas vezes, eu acho que a nossa rebeldia é o que nos impede de aceitar as coisas como elas são. Então, assim, tem sempre aquelas pessoas que, numa hora do nosso desespero, falam assim: aceita, tudo tem o tempo de Deus. Então, essa frase, o tempo de Deus, eu acho ela muito importante no momento que a gente está sofrendo. Então, assim, nada é como eu desejo naquele momento. Se eu tiver que passar por aquilo e que não dependeu de mim, então eu só tenho que aceitar. Então, é uma resignação, é um sentimento difícil, mas é um sentimento necessário, né? Então, a gente tem sim que se resignar com certas provas para poder viver com esperança, porque senão você sempre vai viver como muito que a gente enxerga, né? Que não tem ânimo para nada, vive sempre na desilusão, vive sempre triste, vive sempre amargurado, e vai perdendo de tal forma até chegar naquele espírito lá daquela lição lá atrás, que são os lembrar. Ele vai perdendo, e chega uma hora que o tédio toma conta, porque ele não vai tendo esperança, ele vai deixando de agir. Então, toda a vibração dele vai caindo de tal maneira que ele zera. Ele fica zerado, ele só fica, sabe, me chama para uma outra encarnação, porque nessa eu já, é só para matar meu tempo. Então, é isso, eu achei muito bacana esse filme no sentido de nos provar do amor de Deus, porque se não houvesse esse amor em torno de nós, então não teria a reencarnação. A reencarnação é uma prova de que, olha, eu vou te dar uma chance, está nas suas mãos, né? Então, eu acho importante a gente sempre meditar nas chances que Deus nos dá para vivenciar essa encarnação atual. Aí você pensa, meu Deus, será que estou errando? Então, errar a gente vai, infelizmente, né? Que estamos aqui tentando da melhor forma. Mas achei muito bacana essa lição e essa reflexão. Que bom que você gostou. E é bem assim, para a gente tentar entender, né? Porque a gente você fala, nossa, mas aquele meu problema é tão difícil, né, gente? Mas e ele, gente, na hora de ver ele se levantar, de ele ir na plateia, né? Passar toda aquela energia boa, né? Apesar de, né, ele fala, né? Ele falou, peraí, você sabe como eu faço isso? Vocês viram? É assim que eu faço isso. Gente, é difícil. Olha, gente, deve ser difícil, mas... E ele superou e mostrou que ele criou, digamos, ele criou um know-how, para cada coisa, né? Ele criou um método para ele levantar, ele criou ele mesmo, você viu, ele usou a inteligência também, né? Um método para levantar, um método para abrir livro, para ler, né? Para subir. Mas assim, olha, a gente vê assim, a idade dele, né? Na época da gestação dele, a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Será, ainda mais ele, americano, que o aborto lá não, né, era legalizado já há muito tempo. Será que se fosse na tecnologia de hoje, né, com as leis que a gente tem hoje, que se o feto tiver algum problema, você pode abortar, porque não tem problema. Então, assim, a pessoa que ela não tem o conhecimento espiritual,
às vezes ela vai falar, né? Tipo assim, para que eu vou ter um filho, coitado, que vai sofrer a vida inteira? Então, eu encerro a missão dele aqui agora, assim. Então, é muito... É uma situação delicada, né? Graças a Deus que ele nasceu para poder passar esse ensinamento, essa superação, esse tudo, porque hoje em dia a briga, né, da aprovação de aborto é uma briga grande, né? Aqui em casa mesmo a minha filha fala: mãe, mas se tiver com problema, você vai ter o filho? Eu falei assim: você pode não querer o filho, mas você não precisa matar, né? Você pode colocar para adoção, deixa a criança nascer, ver o rostinho, né? Ver tudo. Antes, né? Eu mais nova, eu achava que, não, se aborta e não tem problema, né? Na época deles que não deu nem para ver, porque não tinha ultrassom, sim, né? Imagina. Então sim. já é uma coisa adequada para o momento, né? Sim, isso que eu quis pôr, mais ou menos. Uma coisa adequada para a época, né? Porque hoje em dia, será que um pai teria esse amor todo e falar assim, não, eu vou ficar com o meu filho mesmo assim? Eu vi uma reportagem de uma mãe que ela adotou 2 crianças deficientes de paralisia cerebral, né? É assim, é muito amor, gente. Né? É muito amor ao próximo. Deus abençoe que cada dia tenha mais gente assim. Alguém mais quer falar que viu alguma coisa diferente, sentiu? Marcelo, eu acho que é sempre aquela história, né? Você só dá valor quando você perde, né? Ele, obviamente, já não tinha a questão da movimentação, mas mesmo nós, né, no nosso dia a dia, a gente tem, às vezes, tudo, né? Mas, às vezes, a gente é infeliz. Aí até eu comento, às vezes, com meu filho, puxa, vai visitar um hospital, né? O pessoal está lá na cama, independente dessa pandemia, isso sempre vai ter, né? Quer dizer, tem aquela história aquele escritor, acho que é Marcelo Rubens Paiva, que ele foi pular de uma cachoeira e ficou tetraplégico, né? Então, quer dizer, tem tantos sofrimentos de doenças, né? A gente é saudável, aqui tem tudo, razoavelmente, materialmente também, né? E às vezes a gente não dá valor, né? Então, vendo uma história como essa, a gente fala assim, poxa, tem também história do pessoal que vai pro Everest, né? E não tem as pernas, né? Com aquelas coisas mecânicas e tal. Então, são exemplos de superação que a gente tem que cair em si, falar assim, opa, às vezes tem gente que se suicida por nada, né? Ou aquele que matou, acho que a mulher, né? Porque foi contrariado, sei lá, ou matou a família toda. Essas loucuras que a gente escuta aí todo dia no noticiário, né? Quer dizer, uma banalização da vida humana mesmo, né? Então, quando a gente cai em si, fala assim, caramba, puxa, tem tanta gente que está em uma situação tão mais complicada e eu estou aqui me reclamando do quê, né? Acho que a gente tem que pensar nisso, né? O exemplo que ele dá é muito bonito mesmo. O meu filho, quando ele era menor, o meu caçula, ele teve um problema, ele tinha que usar um colete peitoral, né? E a gente teve que fazer lá na CD. E ele foi comigo, porque tinha que tirar as medidas, tudo, né? Aí ele chegou lá, ele viu tanta coisa que ele saiu de lá e ele falou assim, acho que ele tinha uns 12, 13 anos. Ele falou, nossa, mãe, eu achei que eu tinha um problema sério, né? Nossa, não tenho problema nenhum. Porque ele viu, assim, criança sem perna, correndo, brincando de pega-pega, assim, com outras crianças, né? Uma com perninha, outra sem perninha, sem 2 perninhas, outra sem uma perninha, um braço. Aí ele falou assim, eu vi que meu problema não é nada. Eu aqui chorando, reclamando por causa, né? E eu não tenho problema. Né? Eu peguei e falei, é bem isso. Às vezes você precisa de um choque de realidade, né? Que esse cara mostra um choque bem grande de realidade. Se você pegar a palestra dele, as crianças lá, as meninas, né? estão bem comovidas, né? Eu acho que o homem fica comovido, mas acho que a mulher já pensa mais além, assim, podia ser meu filho, né? Quando eu gerar, eu posso ter um filho assim. Então, pega demais, não sei. Tá bem. Joia.
Alguém quer da família também, né? Eu acho que até ele passar por essa fase aí de aceitação dele mesmo, e por esse processo de rejeição no começo, mas os pais falaram assim, bom, agora eu vou ter que preparar esse menino para se virar o máximo que eu puder. Logicamente, vai depender muito dele também, da força de vontade dele, mas ele vai ter, né? Então, se você pega, às vezes, algumas situações em que a criança é normal e os pais fazem tudo, e aí se torna aquele adolescente acomodado, mimado, cheio de coisa, porque os pais fizeram tudo por ele. Então, em vez de deixar ele bater um pouquinho, vamos deixar cair e bater a cabeça para saber que tem que andar com mais cuidado? Logicamente que você vai estar ali, né? Mas vamos deixar ele realmente aprender caindo, né? Isso quando é uma criança pequena. E essa família com esse indivíduo, né? Esse espírito com tanta dificuldade, a responsabilidade da família é empurrar, olha, vai embora, vai para a vida. Você veio aqui, você não veio a passeio, então se vira, né? Então vamos dar incentivo, né? E eu tive uma época da minha vida que eu lecionava para educação infantil, eu tive 2 crianças com síndrome de Down dentro de sala de aula. Uma, além dela ter síndrome de Down, ela era autista. Então, a minha comunicação com a criança era difícil. E o outro era de boa. Engraçado, olha só, o que tinha síndrome de Down, e era autista, mas ele falava, ele repetia o que você falava. O outro que tinha síndrome de Down, ele entendia tudo, mas não falava nada. Então, ele falava tudo muito enrolado, uma dificuldade tremenda. Eu dava aula no Maternal 2, então, era crianças de 3 para 4 anos. E o que não falava, o autista, eu tinha uma dificuldade de comunicação com ele, porque ele só repetia, a compreensão dele era menor. Mas a mãe conseguiu tirar ele da fralda numa boa, super rápido. Por quê? Ela. E o outro era um pouquinho menor, esse que não falava nada, mas entendia tudo. E a mãe falou assim, olha, eu quero que ele acompanhe, vá com você junto, né? Ele continue junto com a mesma faixa de idade. E eu falei assim, olha, na verdade, o que acontece? Ele vai ter que sair da fralda. Aí ela, não, tudo bem. E teve as férias no meio do ano. E eu pensei comigo, acho que essa mãe não vai conseguir, porque ele, além dele ser... Ele era muito hiperativo, ele era demais. Eu tinha um amor imenso para aquele menino. E aí, quando chegou em agosto, o menino estava sem fralda. Durante o período que ele ficou comigo, ele não fez um xixi na cueca. Tudo ele batia assim a mãozinha no piu-piu, e aí eu saía correndo para ir no banheiro. Gente, o que é isso? Os pais, ela sabia que aquela criança tinha aquela dificuldade, e ela falou assim, eu vou preparar esse menino para o mundo. Um mundo que eu sei que vai ser limitado, mas ele vai preparar. E ela preparou. Primeira dificuldade é você desfraldar uma criança, todo mundo que tem filho pequeno sabe. É difícil, é um período longo, às vezes 1 mês não consegue, não. Demora mais tempo. Essa mãe conseguiu, em 1 mês, uma criança com síndrome de Down. Então, a família ela tem uma responsabilidade, quando ela assume o compromisso de ter essa criança, seja com que dificuldade for, fala assim, eu vou encarar a minha responsabilidade e vou fazer o possível que dá para fazer para preparar essa criança para o mundo, né? Porque primeiro ela teve que aceitar. Eu vou aceitar. Beleza, eu vou aceitar. Ele é meu filho, então vamos para frente. E olha essa coisa mais linda aí do Rafael. Rafael, cadê os meus netos? Gente, eu quero né, os meus Rafael? netos. Não tenho neto. Ai, meu Deus. Você tem neto já, Luzia? Não tenho. Eu tenho neto de 2 anos. Eu tenho neto com dificuldade também, né? Eu tenho neto com... Estão me ouvindo? Sim. Ele é X frágil. É um problema lá. Que nem autista, né? Mas pior, porque ele vai ter dificuldade na escola. Eu sabia que ela frequentava um centro antes do GEMB, né?
que um guia falou para ela: você vai ter que dominar aí uma situação. E ele veio. É a coisa mais linda do mundo, meu neto, lindo, maravilhoso. Mas ele vai ser uma criança, acho que bem mais tempo. Porque a criança autista, acho que aprende, né? Ele vai ter dificuldade de aprendizado. Mas ela também, ela faz tudo o que ele tem que fazer. E foi em fono, e foi não sei o quê, e foi tudo atrás. Por quê? Porque ela tem que preparar ele para ele viver esse mundo, né? Quer, meu amor? Mas a minha sobrinha, quando nasceu, ela não ficava nem com o tronco, ela não sustentava o tronco. Era uma criança totalmente mole. Com 6 meses, era como se eu estivesse pegando um bebê recém-nascido. A minha cunhada também lutou, fez tudo que foi terapia, fez não sei o quê. A menina vai fazer esse ano 17 anos. A expectativa de vida dela era de, no máximo, 10 anos. Então, a gente não pode desacreditar do amor de Deus. E se veio, né, na missão, todo filho, né? O meu sogro uma vez falou que filho não é da gente, filho é um empréstimo de Deus. Deus está te emprestando uma coisa. E você tem que devolver melhor do que você pegou. Né? Então, eu achei tão bonito que eu levo isso para a vida toda agora, assim. E eu acho que se Deus deu essa missão para sua filha, para o meu irmão, para a família, né? É porque a gente tem a possibilidade de ajudar, né? Então, tudo vai dar certo. Tenha fé. É o nosso compromisso, né? Foi assumir. Obrigada, gente. Outro bebezinho da Sônia. Meu bebezinho. Esse é meu bebezinho, mais lindo. Olha, meu Deus. E hoje os educadores... Ele assiste aula toda semana. Beleza. Está caminhando para a evolução já. Ele tá. William, ele é uma graça. Quer falar alguma coisa, William? Uma colocação diferente? O sinal do William está variando muito. Tá variando. Acho que agora veio. Fala, agora está dando. Você quer colocar alguma coisa diferente, William, que você enxergou? Fora do que foi comentado? Quer falar alguma coisa? Sobre o... a minha internet... Vocês estão me ouvindo? Então, sobre o Nick, quer falar? Está falhando, né? Então, estou tentando acompanhar vocês, mas está muito difícil aqui. Você quer escrever no chat também, de repente? Mas é muita coisa para escrever, se escrever, né? Porque ela está bem intermitente mesmo. Beleza. Tá muito difícil aqui acompanhar, porque mal estou conseguindo... Tira a imagem, só fica no áudio, William, talvez melhore. Falando, mas eu... Tira a imagem. Tira a imagem. Tá travando. A imagem que... Vamos ver. E agora? Mas mesmo assim, tá travando demais. Consegue falar? Consigo. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Não, nós estamos ouvindo. Pode falar. Para mim está tudo pausado aqui. A tela de vocês está tipo uma fotografia. Mas, enfim... eu concordo com tudo que vocês falaram aí até agora. Eu assisti, já havia conhecido esse rapaz que só tem o tronco, né? Não tem os braços nem as pernas. Anteriormente, ele tem uma história de superação muito bonita, né? Porque é muito difícil para a gente que de certa forma somos perfeitos, né? Em relação ao corpo físico, a gente tem muito melindre, a gente reclama de muitas coisas, a gente está sempre procurando uma dificuldade, às vezes, onde não tem. E esse rapaz, ele é praticamente dependente de todas as coisas, né? Para escovar os dentes, para se vestir, para comer, para tomar banho, para se locomover, a vida dele é completamente dificultosa.
porque sem os braços, sem as pernas, é muito complicado, né? A gente, às vezes, sem um é complicado, imagina sem todos. Então, ele tem uma para mostrar e do mundo físico, né? No mundo que a gente vive hoje. Verdade. Tá falhando um pouco. Tá falhando o som mesmo. Uma pena. Tá falhando. Tá falhando, a gente está perdendo o que você está falando, não está conseguindo. Espiritual, né? Porque a partir do momento... Estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo? Agora sim. Então, e a partir do momento que ele conheceu, né, Jesus e a palavra, ele de certa forma, ele despertou para o encarnado, gostaria que ele mostrasse para as outras pessoas, né, que além que as dificuldades do mundo físico, né, são totalmente superáveis, e o que Deus quer de um mundo novo e para um mundo não material, né? De respeito e de uma moralidade superiores. Então, eu acho que é essa a mensagem desse rapaz, né? E é uma coisa muito bonita, porque em qualquer outra, eu acredito que não que ele realmente, todos nós somos usados por Deus, né? A todo instante. Mas ele ter descoberto isso não fez com que ele desse cabo à própria vida, porque ele fala no vídeo que ele tentou lá se matar numa banheira e depois ele só não fez porque ele se lembrou do pai e da mãe, né? Porque na verdade ele sofre com isso, mas todo mundo que está à volta ali sofre, né? O pai e a mãe de ver aquela dificuldade, porque deve ser muito, muito triste, né? E aí me fez lembrar também essas mães que cuidam sozinha desses filhos que são especiais. Não tem umas crianças que ficam numa cadeirinha, que elas não conseguem se movimentar, que elas não falam, que eu não sei qual que é o nome dessa doença, né? E às vezes a gente vê em reportagens aqui, uma mãe às vezes consegue uma consulta para esse filho no SUS lá para daqui 1 ano, 6 meses, 1 ano, e elas têm que ainda esperar transporte público, que não é fácil, entendeu? Então a consulta está marcada para as 10 da manhã e a mãe já é 4 horas da manhã, ela já está num ponto de ônibus com essa criança. Então são provações tanto para a mãe, né, para a família, quanto para a criança, né? Que está... Agora sumiu de novo. Se a gente prestar atenção, são vários sinais, né? Vários cutucões, beliscões que a gente leva assim durante a vida, né? Eu sou pouco falante, como todo mundo percebeu, né? Quando o meu sogro teve câncer de estômago, eu levava ele para fazer radioterapia. E eu conversei um dia com uma moça que ela estava lá fazendo rádio. Então, ela tinha vindo, ela estava na beneficência, ela tinha vindo de outra cidade com criança pequena para fazer o tratamento dela. Ia ter que esperar não sei até que horas para a perua da prefeitura da cidade dela vir buscá-la, e ela lá no hospital, né? Aí eu peguei, e o meu sogro reclamava, ele estava naquela época reclamando, né? Aí eu pegava e sempre colocava, eu falava assim, nossa, viu aquela moça que eu estava conversando? Vi, então ela faz isso, saiu da casa dela às 5 horas da manhã. Como a gente é abençoada, né? O senhor saiu faz 20 minutos de casa, tá aqui no hospital, tá fazendo seu tratamento, nós vamos embora, né? Ela ainda tem que esperar até de noite para conseguir chegar em casa com a criança lá pequena, não almoçou, não tomou café, não fez nada, né?
Então, se a gente for parar para perceber, Deus vai colocando as pessoas na vida assim da gente para falar assim, ó, você segura sua bolinha aí, porque tem gente com problema pior do que o seu, né? Então, olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Gente, obrigada a todos aí pela observação. Espero que tenham gostado, né, o que a gente planejou para vocês, né? Semana que vem tem mais. Vai ter bastante coisa legal, né, Luzia, semana que vem. E eu agradeço a todos aí terem paciência de estar ouvindo. É muito bom, né? A gente, de vez em quando, perceber certas coisas diferentes do nosso mundo, né? É muito bom. Eu agradeço a todos, então, pela presença. Obrigada. Né, de estarem todos Mesmo. Fechamento, né, Luzia? Então, vamos lá. Combinando o seguinte, o combinado não ficou acertado, porque a Jennifer que nos abandonou e a Lorena que teve que sair cedo. Então, na semana seguinte, na próxima semana, seria a Margarete para as vibrações e o Marcelo. Estão confortáveis para adiantar ou não? Pode ser. Como é que eu vou pegar uma colinha aqui de última hora? Vou ver uma colinha aqui. Recebe a intuição da espiritualidade. Vamos lá. Uma semana, eu ia me preparar uma semana. Agora pegou em cima do pulo aqui. Eu estava me perguntando, quando será que eu vou ter que fazer a vibração mesmo? Viu? Deus não quer nada preparado, Marcelo. Tem que ser ali, ó. Isso, na hora. Então, só lembrando que nas vibrações, a gente vai fazer as vibrações para as nossas famílias, para nós mesmos, para as pessoas que estão com dificuldade, né? Ou seja, fica mais ou menos livre para fazer as vibrações que seria nessa observação. E a prece final é a prece final mesmo que a gente faz quando a gente faz o Evangelho. Só as vibrações para a gente poder dar uma explicação do que seria, né? Tudo bem, então? Tudo bem. Então tá, então eu vou só. Você faz ou eu faço, Priscila? Espera aí, então você tá sem som. Tá. Quem que vai fazer? A Margarete vai fazer o quê? A Margarete vai fazer as vibrações e o Marcelo vai fazer a prece final. Tá bom, então. Então vamos todos fechando os nossos olhos, nos conectando novamente, né, com a espiritualidade responsável por esta aula, agradecendo, né, que eles estavam presentes conosco, agradecendo o que nos foi intuído, né, essa reflexão sobre os nossos problemas, sobre as nossas aflições, agradecer a todos que estão presentes. Então, vamos encerrando, né, agradecendo tudo isso que nos foi exposto, que possamos, né, aos poucos, introverter esses ensinamentos, que nós possamos estar sempre atentos às nossas melhorias diárias. Então, vamos envolvendo a Margarete, que fará por nós as vibrações, e o encerramento, que será o Marcelo. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Vamos vibrar por todas as pessoas que estão passando por necessidade, pelas pessoas que estão acometidas por qualquer tipo de doença, são várias no momento, né? Que Deus consiga abrandar os nossos corações, para que a gente consiga também ter mais paciência com o próximo, com a família, e que a gente consiga no dia a dia espalhar uma semente de amor no coração de cada uma das pessoas que entrarem no nosso caminho. Que a gente vive pelo nosso planeta, para que a cura dessa doença seja um pouco mais rápida, para a gente poder sair e abraçar os amigos, os queridos da vida,
e que a gente consiga todo mundo sair dessa agonia agora que o planeta se encontra, com muita saúde e com muito amor no coração. Graças a Deus e graças a Jesus. Ó, eu vou tomar a liberdade de falar uma coisa que eu peguei aqui. É como se fosse um Pai Nosso diferente, tá? Bem, vamos lá. Ó fonte da manifestação, alento da vida, Pai e Mãe do cosmo, faze tua luz brilhar dentro de nós, para que possamos torná-la útil. Ajudai-nos a seguir o nosso caminho, movidos apenas pelo sentimento que emana de ti. Que nosso eu possa estar em sintonia contigo, para que caminhemos com realeza com todos os outros seres criados. Estabelece teu reino de unidade agora. Que teu desejo e os nossos sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas. Dá-nos o que precisamos cada dia, em pão e compreensão. Desfaz os laços dos erros que nos prendem, assim como nós soltamos as amarras que mantemos da culpa dos outros. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iludam, mas liberta-nos de tudo que nos aprisiona. E não nos deixe sermos tomados pelo esquecimento, de que de ti nasce a vontade que tudo governa, o poder e a força viva de todo movimento, e a melodia que tudo embeleza, e de idade em idade tudo renova. Amém. Achei muito bonita essa frase, hein? Obrigada, gente. Obrigada pela presença de todos, né? Que tenham todos uma boa semana. E aí, em seguida, eu já passo o questionário para vocês. Quem vai fazer semana que vem a oração e a harmonização? Estamos livres, hein? Estamos livres, Margarete. Eu peguei uma colinha em cima da hora e resolvi. Tem o Marcelo e a Margarete. Essa semana foi a Margarete e o Marcelo. Assim não. Eu vou faltar semana que vem. Seria na semana do dia 15, a Maria Cristina vai fazer as vibrações e a Marisa, que depois eu vou avisá-la, porque ela caiu o sinal dela aqui. Tá? Então, a Maria Cristina faz as vibrações e a Marisa faz a prece final. Tá bom, gente. Tá bom? Valeu, obrigada. Tchau, gente. Valeu, obrigada. Até semana que vem. Semana. Tchau. É nóis, Margarete, é nóis.